E hoje resolvemos que seriam os telespectadores aqueles que motivariam a conversa para início de semana. Deslocámos-nos, fomos até à rua, cruzámos-nos com alguém e a questão foi colocada pela própria. Olá, Sr. Doutor. Eu chamo-me Mira Moreira, tenho 72 anos e sinto-me muito atacada dos brônquios. Quando respiro, sinto aqueles gatinhos que me incomodam muito. O que devo fazer? Doutor José Caminha está connosco aqui na Praça da Alegria. Doutor, é especialista em pneumologia, consegue dar uma resposta, uma consulta assim tão impessoal quanto esta? Consegue dar uma resposta que ajude esta nossa telespectadora? Com certeza que sim. Os gatinhos é uma expressão que se utiliza muito. Muito típica, não é? Exatamente. Às vezes também já lhe chamam de pieira. É evidente que quem tem esta sintomatologia tem que pensar em ir ao médico. Sim. Ou porque ainda não tem diagnóstico e é preciso saber o que é que se passa, ou porque já tem um diagnóstico e se calhar até já tem um tratamento, mas se continua a ter gatinhos, provavelmente precisa de ver o seu tratamento melhorado ou adaptado a esta nova situação. Sim, e há gatinhos que vão mantendo-se ao longo de muito tempo sem qualquer cuidado, não é? Sim, já agora, se me permitisse, eu gostaria só de explicar que os gatinhos é uma coisa muito mais simples do que aquilo que poderá eventualmente pensar. Eles surgem pelo mesmo princípio do que nós, quando assobiamos, ou dos instrumentos de sopro. Sim. Se ouve um barulho que não é normal, significa que o canal por onde está a passar o ar está mais estreito. Sim. Bom, se está mais estreito, não está bem. E, portanto, hoje em dia já se consegue, de uma forma muito eficaz, estabilizar isso e, mais ainda, evitar que isso aconteça. Portanto, a consulta do médico é essencial, não é? Essencial. Médico de família, primeiramente, e se o caso for mais grave, depois um especialista. Seguramente. Sei que te preparou também um trabalho sobre estas obstruções que podem surgir na nossa vida. Há obstruções simples e outras também que são motivadas pelo consumo de tabaco, por exemplo. Vamos então ver o que é que nos preparou. A verdade é que normalmente podemos dizer que quando as doenças que afetam os brônquios são aquilo que normalmente as pessoas chamam da bronquite, sim, a bronquite crónica, depois uma outra entidade que é assim menos conhecida, que é o enfisema, e depois há uma outra que faz um bocadinho disto, que é a asma. São as três grandes entidades clínicas que fazem com que as pessoas tenham chiadeira ou pieira, ou então nós quando ouvimos, porque às vezes também ela existe e ninguém a ouve, só nós quando a escutamos, e que é o sibilo, não é? Mas a verdade é que a doença pulmonar obstrutiva crónica, a nível mundial, é capaz de ser considerada por 10% das situações moderadas, pelo menos moderadas, mas moderadas e muitas vezes graves, o que é uma percentagem realmente muito importante. Explicamos rapidamente que 82%, isto será da população, será um estudo, não terá qualquer obstrução do fluxo de ar, depois existirá uma obstrução ligeira de 8% e depois há 10%. Há duas franjas que são mais preocupantes e que englobam 10%, onde há obstruções moderadas e há obstruções graves. Sim. Exatamente. E ainda é muita gente, 2%. Não é? É com certeza que sim, a nível mundial. Sim. E muitas vezes isto é uma representação esquemática do que são os nossos brônquios. Sim. E é isto que quando fica mais estreito, e normalmente fica mais estreito porque há uma inflamação. Há uma inflamação, por exemplo, na bronquite, e aí o doente tem expectoração. Ou há uma obstrução, por exemplo, na asma, em que não há tanta expectoração, mas há sobretudo uma inflamação muito mais marcada, com, obviamente, a dificuldade em respirar. Não é? Muito bem, isto era apenas uma representação daquilo que uma ideia de que nós funciona dentro dos nossos pulmões. O nosso canal, não é, esta ramificação sucessiva que constitui a nossa árvore brônquica, que é, de facto, um órgão fundamental para nos mantermos vivos, para trocarmos os oxigénios que aqui estão pelas coisas que não nos interessam. Exatamente. E para convém que esteja sempre a funcionar muito bem, não é? Sim, julgo que ainda tem mais... Cá está. São as nossas técnicas do Hospital Santo António, a prepararem-se para fazer um exame que é fundamental, porque muitas vezes as pessoas têm os seus sintomas, fazem uma radiografia, mas nós precisamos de saber de uma forma mais pormenorizada se os pulmões estão ou não estão a funcionar direito, porque a radiografia é uma coisa estática.
Sim. Nós podemos ter uma fotografia de quem quer que seja. Os nossos pulmões são dinâmicos, não são estáticos. Dinâmicos. E é através da espirometria, ou até de exames mais complexos, que nós podemos, de uma forma muito precisa, não só diagnosticar estes problemas, como também atribuir-lhes uma determinada gravidade. E não causa dor, é apenas respirar, não é? É apenas respirar. Às vezes os doentes pensam que isto é uma espécie de prova de esforço, sim, mas não é. Evidentemente que há algumas manobras que têm que ser feitas para que os resultados sejam fiáveis, mas cada um faz aquilo que é capaz de fazer e é exatamente isso que nós estamos a pretender avaliar. Que é pretendido. Finalmente, falamos do fator de risco maior, talvez o mais indesejado para a saúde pública, não é? Sem dúvida. De facto, em termos de doença pulmonar obstrutiva crónica, o tabaco é a causa, a nível mundial, sim, a causa mais importante. Nós temos algumas boas notícias em Portugal. O Observatório Nacional de Doenças Respiratórias publicou uma revisão que vinha até 2010, onde se constata que os portugueses são dos que fumam menos na comunidade europeia. Sim. E há uma porcentagem muito elevada de portugueses que afirmam nunca ter fumado, que é maior da comunidade europeia. Portanto, são boas notícias. A má notícia é que, de facto, por parte dos jovens, parece haver alguma tendência para se voltar a fumar mais e, sobretudo, no sexo feminino. Para quem já tem uma doença pulmonar obstrutiva crónica, com certeza que saberá qual o diagnóstico e qual a forma de tratamento. Para quem tem apenas alguns dos indícios que podem levar a que alguém julgue que tenha uma doença pulmonar, há forma de resolvermos domesticamente esse impedimento pulmonar? Estou a pensar naqueles vulgares objetos que compramos nas farmácias, ventiladores, alguma vez assim designados. Sim, uma das coisas que é talvez importante sublinhar é que a doença pulmonar obstrutiva crónica é uma doença perfeitamente evitável e, sobretudo, tratável. E o mesmo se refere com a asma. Sim. As pessoas às vezes têm vergonha de terem asma e escondem ou tentam ocultar isso porque sentem diminuídas por isso. Sim. Mas a verdade é que atletas de alta competição, nomeadamente atletas olímpicos, com medalhas, pessoas, celebridades, conseguem ter vidas de grande sucesso e sem qualquer espécie de limitação, porque hoje em dia o objetivo... Mas terão de arrastar consigo um nebulizador permanentemente? Nas doenças pulmonares obstrutivas crónicas, talvez essa utilização seja mais constante. Em relação, por exemplo, à asma, muitas vezes conseguem-se formas de asma controlada em que a utilização dos inaladores não é tão imprescindível cotidianamente. E deixe-me dizer já agora, aproveitar para tentar desmistificar um conceito em relação aos inaladores. Há que acabar com a noção de que os inaladores fazem mal e que devem ser evitados e utilizados só em último recurso. Isso talvez fosse verdade há 10 anos atrás, mas hoje em dia não é de todo verdade. E de facto, são medicações seguras, são medicações que são as de primeira linha, porque repare, se o problema está aqui, a inalação leva o produto diretamente ao sítio onde ele existe e há várias soluções no mercado e a diversos preços. E é exatamente isso que vamos aqui mostrar. Sim. Fernanda Santos é farmacêutica. Bom dia, Dr. José. Olá, como está mais uma vez. Convido-o a permanecer também connosco, porque vamos continuar a falar destes cuidados médicos. Cuidados farmacêuticos é que podem ajudar nas doenças respiratórias, é a questão, não é? Muito bom dia. Olá, bom dia, Sónia, muito obrigada e muito parabéns, Dr. Caminha. Bom dia. Olá, bom dia. Muito bem. A farmácia é um elemento, uma chave importante na ligação e no cuidado com os doentes com problemas respiratórios e doenças pulmonares. Logo à partida, o Dr. Caminha falou agora na desmistificação do uso dos dispositivos de medicamentos por nebulização. A farmácia tem aí um complemento extraordinariamente importante, que é o certificar-se de que os doentes aprenderam e aceitam e fazem a medicação. Portanto, habitualmente fazemos a monitorização do doente, fazemos os registros, avaliamos o grau de eficácia com que ele administra o seu fármaco e, caso seja necessário, comunicamos e passamos para o médico a necessidade
de ou readaptar a medicação ou então voltar a fazer mais um forcing nisso. Isso é uma das atitudes farmacêuticas e é aquilo que nós fazemos. Enfim, trouxe aqui alguns aparelhos que são necessários quando falamos de doenças respiratórias, não é? Estes são dispositivos médicos que ajudam na administração dos medicamentos. O importante mesmo é o doente perceber o que é o medicamento, para que serve o medicamento e quanto tempo vai ter de duração do tratamento. E no final também a farmácia deverá muito mais além do que explicar e perceber e ensinar-lhe a utilizar devidamente isto, porque é o sucesso, obviamente, da terapêutica e da terapêutica, deverá ensinar-lhe o que faz e o que é que vai aquele medicamento fazer, durante quanto tempo ele vai ter que o tomar. Pois, quanto tempo quantas vezes vai utilizar, por exemplo, porque o doutor, quando provavelmente prescreve a compra de alguns destes aparelhos que estão aqui, eles são dispendiosos deve ser algo que o doente lhe questiona: doutor, mas será que eu vou precisar disto só uma vez? Vou gastar tanto dinheiro para usar só uma vez? Ou estou realmente a investir na minha saúde? E aí entra o médico e entra o farmacêutico também, não é? Claro, isto é um trabalho conjunto. Estes dispositivos, portanto, os nebulizadores, são apenas uma parte do tratamento inalatório. No fundo, vale a pena reforçar que o tratamento por inalação é, de facto, o tratamento hoje mais importante. E para além deste, que poderá ter uma franja muito importante de utilização, por exemplo, nas crianças mais pequeninas, ou eventualmente nas pessoas mais idosas, com alguma dificuldade de manusear aqueles dispositivos portáteis. Mas tudo estes e os tais dispositivos portáteis, que permitem que o doente os traga no bolso, são hoje, de facto, as tais bombas inalatórias, não é? Mais portáteis. Chamavam-se bombas antigamente. Agora eu faço um apelo para que se passem a chamar inaladores. Só para as pessoas em casa perceberem de que é que estamos a falar. As antigas bombas, agora chamamos inaladores. Claro. Aqui temos nebulizadores e câmaras expansoras. As câmaras expansoras. Talvez com isto as pessoas estejam mais familiarizadas muito com mais. Os nebulizadores. Agora com as câmaras expansoras. Os nebulizadores são mais antigos, havia diversos tipos de nebulizadores. Nós vamos adaptando sempre e vamos aconselhando o nebulizador de acordo com o perfil do doente. São mais dispendiosos que as câmaras expansoras, muito embora um não tire o lugar do outro. A prescrição normalmente vem acompanhada da indicação de um nebulizador para fazer uma nebulização, depende do medicamento que se quer atingir na parte pulmonar. Ou até para fazer sem medicamento, apenas com o soro fisiológico, por exemplo. O soro fisiológico, é verdade. Bom, para pequenos maus, as câmaras expansoras, pode deixar que eu seguro, porque assim há diversos modelos, diversos tamanhos. Elas servem, e o doutor Caminha ajuda-me, servem para adaptar aqui o medicamento que vem na forma de pressurizado, e ele é distribuído por essa câmara expansora e a criança, normalmente isto é utilizado para crianças ou para idosos, pessoas que não conseguem coordenar a respiração, a inspiração e a expiração. O medicamento deve ser introduzido no ato inspiratório e, portanto, como o medicamento distribui-se nesta câmara, ele depois pode fazer 3, 4 respirações normais e naturais e é ingerido. Claro, e não se dispersa, como tem esta câmara, o medicamento também não se dispersa. O importante e o que depois os pais devem exigir na farmácia, exigir no médico, exigir nos técnicos, todas as pessoas que trabalham com isto, é que lhes seja realmente explicado muito bem como é que estão a utilizar. É fundamental para o tratamento, é fundamental para o sucesso da terapêutica. Claro, só assim é que faz sentido. A utilização e a própria manutenção. E a manutenção, também. A limpeza, isto é tão bom e é tão eficaz, como também pode ser tão prejudicial se não tiver cuidados de higiene, por exemplo, se isto não for devidamente, pode ser um foco de contaminação. Portanto, é muito importante o ensino do farmacêutico. Claro. E aqui entra o farmacêutico a ajudar na terapêutica, claro, e estar com aqui. O médico, não é?
É um trabalho conjunto. Normalmente, depois deste ensino, depois da primeira dispensa dos medicamentos, com ou sem estes dispositivos, nós solicitamos muito a vinda do doente à farmácia para avaliar e monitorizar e certificar-nos de que está a fazer muito bem a medicação e está a ser uma utilização correta. Enfim, motivamos sempre para que venham à farmácia, é o seu primeiro encontro com alguém da área da saúde e acessível. Claro. Muito obrigada a ambos. Obrigada. Certamente que vamos voltar a esta